Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula sobre estatística, certo? Vamos ver aqui a definição, né? Muitos de vocês podem não saber dizer o que é estatística, mas eu tenho certeza que todos já ouviu, já tem uma noçãozinha, assim, já passa pela cabeça quando fala em estatística, que é gráficos, que são tabelas, divulgação de pesquisas, né? Então, é isso mesmo, a estatística é um ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Então, isso aqui, a gente sempre se depara com um gráfico, na televisão, num livro de história, num livro de geografia. Então, a gente sempre está observando gráficos e tabelas no nosso cotidiano. E a gente diz que a estatística ela se divide em três áreas, certo? Essas três áreas aqui, ó. A primeira é a estatística descritiva, ela faz a coleta, crítica, organização e resume tudo em tabelas, figuras ou gráficos de dado, as informações, características e relativas aos fenômenos estudados. Então, quando a gente descreve alguns fenômenos, quando a gente organiza tudo isso, a gente fala em estatística descritiva. A estatística probabilística, que está fundamentada na teoria das probabilidades. É o ramo da matemática que estuda eventos com resultados possíveis, mas algumas vezes incertos, né? Então, qual a probabilidade de acontecer tal evento? Então, essa parte aqui é chamada de estatística probabilística. E a estatística inferencial, que estuda formas de se concluir algo sobre as populações a partir de suas amostras. Então, aqui a gente já tem, ó, dois termos importantes, que é população e amostra. Nós vamos falar um pouquinho desses dois termos aqui um pouquinho mais para frente. Aonde que a gente aplica essa estatística, né? Nos campos mais variados possíveis. Ela está presente para ajudar e solucionar problemas e determinar rumos de ação. Então, por exemplo, pesquisas eleitorais. Quem nunca ouviu falar, quando chega a política, né? As famosas pesquisas de opinião, que vai e volta, seja ela de presidente, seja ela de deputado, governador ou prefeito. Então, ela fornece elementos para que os candidatos direcionem a campanha. Então, ela diz qual é o candidato que está na frente, e aí ele pode mudar a estratégia de campanha para poder atingir um público de eleitorado maior. Tem também as pesquisas científicas, isso daqui a gente está ouvindo muito falar, né? Principalmente agora com o avanço da pandemia e com o avanço das pesquisas de vacinas. Então, ela formulação de conclusões sobre fenômenos científicos e sociais, certo? Então, qual a eficácia de determinada vacina? Está dentro aqui desse tipo de pesquisa. É tudo baseado em estatística. Estudo estatístico da população, norteia a ação dos governantes. Então, aqui a gente consegue detectar quantos desempregados, por exemplo, tem, né? Então, tudo para tomar uma decisão em relação a como que se comporta a população de determinada cidade, estado ou país, e aí ela vai ajudar como que os governantes vão tomar determinadas decisões. E tem também a indústria, que utiliza a estatística para avaliar a aceitação de produtos. Então, essa parte aqui, né, fala da criação de estratégias de produtos e vendas desses produtos. Então, por exemplo, se uma nova empresa quer lançar um produto novo, vamos supor um shampoo, ele não vai pensar, vou fazer um shampoo assim, 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 e já vai e produz em grande escala. Não. Primeiro, a gente faz uma pequena amostra, né, testa, vai testando, vai vendo as possibilidades, a aceitação, e quando se chega no produto que esperado, aí sim é que a gente vai, a indústria, né, vai poder produzir em grande escala. Então, a estatística, então, a gente sabe, está presente no seu cotidiano o tempo todo. Está no jornal, está nas revistas, está na TV, nas entrevistas que você responde sobre um sabonete preferido,
No folheto com perguntas sobre serviço da lanchonete, às vezes, né, aparece lá, você compraria de novo? Se for feita uma compra pela internet, por exemplo, às vezes aparece, se você ficar satisfeito com o produto, se compraria novamente, se indicaria para um conhecido, e também nas profissões que você pode vir a exercer. Tem muitos alunos que falam que vai correr de matemática, que vai fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com matemática, mas a estatística é muito difícil correr, porque ela está presente, né? Como é uma pesquisa, ela está presente em praticamente todas as áreas. E eu coloquei aqui, ó, uma coisa importante que a gente vê quase todo dia nos noticiários, está o tempo inteiro, nas redes sociais, está o tempo inteiro, que é o boletim Covid. O boletim Covid de Apuarema, esse foi no dia 15 da segunda-feira, e ele nada mais é do que um dado estatístico. Aqui a gente tem a quantidade de casos, quantos casos são notificados, positivos, negativos, ativos, isso tudo é um levantamento para que a prefeitura tome determinadas decisões, se está avançando, se não está avançando, e assim propor novas estratégias, né, de combate ao avanço da pandemia. Então, vamos observar o seguinte aqui agora, vamos propor essa situação aqui. Então, uma empresa de alimentos que, entre outros, produz leite integral. Vamos pensar aqui numa empresa de leite. Ela produz esses leites em caixas de 1 litro e tem um determinado específico para controle de qualidade de seus produtos. Uma das funções desse departamento é verificar se as caixas de leite realmente têm 1 litro do produto. Porque como é um envasamento feito por máquinas, né? Às vezes pode acontecer de uma caixa ter menos litro ou uma caixa ter mais do que 1 litro, né? Menos de 1 litro ou mais de 1 litro. Como a empresa distribui mensalmente o produto para todo o Brasil, não há tempo hábil nem recursos financeiros para averiguar se todas as caixas de cada lote realmente têm 1 litro ou não. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer, então, uma análise de apenas algumas dessas caixas, certo? Então, quando acontece isso aqui, o que a gente faz? É uma situação bem comum. Todas as caixas de leite, então, toda a produção de leite, certo? Dessa indústria, é o que a gente chama de população. Então, quando eu falo em população na estatística, não precisa ser pessoas, pode ser objetos, produtos. Então, é o que eu vou averiguar. Então, todo o material possível é chamado de população. Então, todas as caixas que essa empresa produz no dia é chamada de população. Só que a gente vai fazer análise de algumas dessas caixas desse lote, para verificar se realmente está dentro do padrão do 1 litro completo ali. Essa parte que eu vou retirar para fazer a avaliação é chamada de amostra. Então, a amostra é uma parte da população, certo? Nesse caso, uma caixinha dessa aqui, 2, 3, depende, né? A amostra ela precisa ser bem estudada. Dependendo da quantidade, eu preciso de um número mínimo para que essa amostra seja segura, seja confiável. Então, quando eu tenho todo o estoque de leite, é chamado de população, e aquelas que eu vou averiguar é chamado de amostra. Então, a caixa de leite da amostra é um objeto que vai ser pesquisado. Então, aqui a gente vê o seguinte, ó. Existem empresas especializadas em pesquisas estatísticas, né? Ibope. O Ibope a gente sempre vê, pesquisa Ibope, pesquisa Datafolha, Vox Populi, isso aqui sempre aparece nos noticiários, principalmente em época de eleição, né? Então, na época de eleições, é comum vermos pesquisas de intenção de voto divulgadas pelas mídias. Mas, será que essas pesquisas entrevistam todos os eleitores para obter os dados da pesquisa? Óbvio que não, senão nem precisaria ter eleição, né? Já teria o resultado final da eleição. Então, eles nem entrevistam todos porque é inviável, a gente não tem como fazer essa pesquisa com todos os eleitores. Então, o que a gente faz? Destaca o conceito de população e amostra. Nesse caso aqui, o que é a população? A população vão ser todos
os eleitores. Todos os eleitores de uma cidade, de um estado ou do país, depende do tipo de pesquisa, né? Vamos focar na pesquisa para prefeito, por exemplo. Então, todos os eleitores de Apuarema formam uma população. E a amostra vai ser uma parte desses eleitores, né? Serão os eleitores que foram entrevistados. Então, quem eu vou entrevistar, nesse caso, forma a minha amostra, desculpa. Então, vejam bem, essa amostra, claro, que tem que ser bem calculada, não vem ao caso aqui para a gente, são cálculos maiores, mais complexos, então eu preciso de um número para que, de fato, seja confiável essa minha pesquisa. Então, eu vou pegar uma parte da população de Apuarema, dos eleitores, que é a população geral para esse caso de uma pesquisa eleitoral, e vou fazer uma pesquisa, vou perguntar a intenção de voto. Então, a amostra seriam essas pessoas que participaram da pesquisa. Então, aqui eu fecho direitinho essa situação, né? População, esse conceito. Então, população é formada por todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum, certo? Então, veja só, a população não precisa ser necessariamente o povo de uma cidade, pode ser um grupo menor. Então, conjunto de todos os eleitores, é um tipo de população, foi o que a gente viu no exemplo anterior. Conjunto de estudantes do ensino médio de uma escola, isso aqui também é uma população. Então, se eu quero fazer uma pesquisa sobre, sei lá, a satisfação das aulas de matemática no Colégio Vasco Filho, se os alunos estão satisfeitos ou não, a população serão todos os estudantes do colégio, certo? Conjunto de assaltos a banco numa grande cidade. Então, de todos os assaltos a banco que aconteceram, eu quero saber quais foram, sei lá, explodindo o caixa eletrônico. Então, a população vai ser o total de assaltos à caixa eletrônica. Ou, desculpa, total de assaltos na cidade. Então, isso tudo aqui são tipos de população. E a amostra vai ser o subconjunto formado por elementos extraídos da população. Então, por exemplo, cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou um objeto. Em pesquisa de intenção de votos, por exemplo, os indivíduos da pesquisa são pessoas. Então, a amostra é uma parte da população que vai responder a minha pesquisa, e esses indivíduos, no caso aqui, são pessoas. Só que nem sempre precisa ser pessoas essa amostra, e muito menos a população, né? Então, por exemplo, quando eu vou considerar algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto de pesquisa. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre as marcas de lâmpada. Saio pegando todas as marcas, cada marca dessa é também um objeto de pesquisa. Então, não precisa necessariamente o objeto de pesquisa ser uma pessoa. Então, o objeto da pesquisa é o que eu vou pesquisar. Então, vamos ter uma noçãozinha aqui maior. Vamos pegar um exemplo aqui só para a gente fechar esse conceito de população e amostra. Então, vamos pensar assim. Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV, foram entrevistados 54 mil brasileiros, certo? Vamos identificar a população e a amostra nessa situação. Então, com base nas definições anteriores, a gente tem que população vai ser os 54 mil negativo. A população, nesse caso, são todos os brasileiros. Se eu quero saber, o que eu quero saber? A pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV. Então, a minha população são todos os brasileiros. Mas eu não vou fazer uma pesquisa com todos os brasileiros. Então, o que a gente faz? A gente seleciona alguns para fazer a pesquisa. Esses 54 mil brasileiros aqui é que é a amostra, certo? Espero que tenha ficado bem claro essa parte aí de população e amostra. E como eu falei, a escolha da amostra
ela é importantíssima para a estatística. Ela deve constituir uma parte da população e uma parte representativa da população. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu quiser fazer uma pesquisa da intenção de voto, eu não vou chegar na frente de um comitê do candidato A e depois de um evento e fazer uma pesquisa. Aí a minha pesquisa está sendo tendenciosa. Então, a gente precisa fazer a escolha da amostra de maneira correta e efetiva, né? De maneira justa. Então, momento. Então, para que a pesquisa seja significativa, é preciso ficar atento ao tamanho e às características da amostra, para que elas sejam compatíveis com o caráter da pesquisa. Foi o que eu falei. Não adianta eu pegar dentro de uma cidade, sei lá, de 6 mil habitantes e entrevistar 10 pessoas. Não. E não adianta eu chegar também na porta de um comitê e entrevistar as pessoas, porque a gente precisa, né, saber direitinho de distribuir muito bem para que essa pesquisa não seja tendenciosa. Então, a amostra coletada para uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, não é a mesma coletada para uma pesquisa que busca apurar como cada criança gasta seu tempo quando utiliza o computador. Então, se eu quero uma pesquisa de voto e uma pesquisa para saber quanto tempo as crianças passam no computador, eu não vou entrevistar as mesmas pessoas. Aqui eu tenho um determinado público, um público A, e aqui eu vou ter um público diferente, que é um público B. Então, por isso que é importante a gente fazer a escolha da amostra de maneira consciente, né? Fique atento só a alguns termos aqui que são importantes. Agora mesmo estava aberta há pouco tempo a seleção para concurso do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é responsável pelo censo e recenseamento da população. Então, quando a gente fala de censo, a gente fala de pesquisa. O pessoal do IBGE, né, bate de porta em porta e faz um estudo geral da população. Pergunta várias coisas, dentro de um momento só que eles entram, eles perguntam várias coisas. Então, o censo ou o recenseamento é um estudo que considera todos os elementos da população. Então, quando eu faço uma pesquisa, que aí sim o IBGE faz, né? Que é bater de porta em porta, perguntar a todo mundo, nesse caso a gente diz que é um censo, certo? Porque a amostra é igual à população. E uma amostragem, aí sim, eu pego uma parte da população para fazer a pesquisa. Chegamos numa parte interessante, importante, que é a fala de variáveis. O que são variáveis? Por definição, as características de interesse de uma população são chamadas de variáveis. Então, vamos supor, se eu quero comprar um aparelho de TV, além da marca, eu tenho que escolher o tamanho da tela, os recursos disponíveis e o preço, né? Quando a gente vai comprar um celular, ou uma televisão, ou um computador, qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente verifica algumas características desse produto. Então, cada uma dessas características, marca, tamanho da tela, recurso disponível e preço, são chamados de variáveis. Então, a variável a marca, a variável tamanho da tela, a variável recurso. É variável por quê? Porque dependendo do modelo, dependendo da televisão, cada uma é de um tipo diferente. Então, cada uma dessas características a gente chama de variável. E essas variáveis, elas são classificadas de acordo com o seu tipo. Atenção aqui, vamos lá, ó. Vou classificar as variáveis agora. Tem uma variável que a gente chama de qualitativa e a variável que a gente chama de quantitativa. A qualitativa são expressas por qualidades e a quantitativa são expressas por números. Para deixar mais simples, eu vou fazer isso aqui, ó. A qualitativa, a resposta vai ser um nome, uma palavra, alguma coisa assim. E a quantitativa, a resposta vai ser um número.
Então, por exemplo, aqui eu coloquei até exemplo, ó, cor dos olhos. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre a cor dos olhos das crianças que nasceram no ano 2021, cor dos olhos. Essa resposta vai ser o quê? Azul, verde, preto, castanho. Então, a resposta é um nome, é uma palavra. Então, é uma variável qualitativa. Estado civil, solteiro, casado, enrolado, viúvo. Qualitativa, a resposta é um nome. Time preferido, classe social, grau de instrução. Tudo isso, a resposta vai ser um nome. Então, é uma variável chamada de qualitativa. Já se a resposta for um número, quantitativa. Então, exemplo, altura. A altura de uma pessoa, 1,61, 1,73. Então, aqui já a resposta já foi números, portanto, quantitativa. Massa, peso, idade, número de irmãos, espessura, tudo isso a gente vai ter como respostas números, portanto, variável quantitativa, certo? Só para fechar de novo, ó. Qualitativa, a resposta à minha pergunta da pesquisa vai ser um nome, uma palavra, e a quantitativa, essa resposta vai ser um número. Só que, dentro da qualitativa, que é um nome, só para não esquecer que a resposta é um nome, eu tenho dois tipos. Eu tenho a variável qualitativa ordinal e a variável qualitativa nominal. Então, atenção aqui. Então, a ordinal é quando eu consigo colocar esses nomes em uma ordem, em uma posição ou em uma sequência. Se tem uma ordem, ela é ordinal. Se não tem ordem, eu não consigo estabelecer uma ordem entre elas, são só palavras. É nominal, certo? Então, aqui um exemplo. Grau de instrução. Eu posso dizer que a pessoa é analfabeta. Eu posso dizer que ela tem ensino fundamental. Aí eu posso dizer que ela tem ensino médio, ensino superior. Existe uma ordem entre esses níveis de instrução, graus de instrução? Existe. Ninguém faz o ensino superior antes de ter o ensino fundamental. Então, existe uma ordem aqui entre essas respostas. Se existe ordem, então isso aqui, ó, é ordinal. Toda vez que tem ordem, é qualitativa ordinal. Já no caso da nominal, vou pegar um exemplo aqui, ó, nacionalidade. Possíveis respostas para nacionalidade. Brasileiro. A gente sempre vai analisar as possíveis respostas. Argentino. Sei lá, chileno. Tem ordem nisso aqui? Não tem. Então, se eu não tenho ordem entre essas palavras, a gente diz simplesmente que ela é nominal, certo? Então, se eu tenho uma variável que a resposta tem como característica um nome, ela é qualitativa. Se esses nomes apresentam ordem, ordinal. Se esses nomes não apresentam ordem, nominal. E as quantitativas, que a gente vai lembrar aqui, são aquelas que têm como resposta número. Elas podem ser de dois tipos também. Discreta é quando essa resposta dá um número inteiro, ou contínua, que é quando essa resposta dá um número real. Eu vou até dizer aqui, ó, fazer uma observação por minha conta, e vou botar assim para que vocês entendam melhor. Ela pode ser decimal, não quer dizer necessariamente que seja, tá? Então, posso ter um número... Opa, escrevi e apaguei. Pode ter como resposta um número decimal. Certo? Vamos ver o exemplo aqui para clarear melhor. Então, se eu quero saber o número de irmãos, vou pegar só o primeiro aqui para a gente deixar mais claro.
Então, se eu quero saber o número de irmãos que os alunos do Vasco Filho, por exemplo, têm, o número de irmãos, as possíveis respostas vai ser o quê? Ah, pró, não tenho nenhum irmão. Ou tenho um, tenho dois, tenho três, quatro, 11, sei lá, né? Mas ninguém vai dizer que tem 1,5. Não existe, irmão, 1,5. Então, essa resposta aqui sempre é um número inteiro. Se essa resposta é um número inteiro, a minha variável é quantitativa discreta, certo? Veja o caso agora de massa. Massa, a gente conhece popularmente como peso, né? Peso. Então, vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa sobre o peso de vocês. Massa, o correto é massa, mas vamos falar no popular aqui, peso. Então, vai ter gente que vai me dizer assim, ah, eu tenho 54. Vai ter gente que vai dizer aqui, eu tenho 61. Ah, professora, então aqui não é, só está dando o número inteiro. Mas pode ter uma resposta que seja 71,3. Não pode? Pode. Então, o peso não é uma variável que sempre dá um resultado inteiro. Ele pode dar um número decimal. E quando a gente tem um número decimal, a variável é quantitativa contínua, certo? Aqui a gente tem, então, altura, 1,61, 1,73, temperatura, 36,5, 37,3. Então, são números que são decimais. Os resultados podem ser números decimais. Então, aqui eu vou fazer um resumo para ficar mais claro para vocês, certo? Então, aqui a gente tem, ó, resumo. Os tipos de variáveis, elas são ou qualitativa ou quantitativa. A qualitativa, sempre a resposta é um nome. Já a quantitativa, a resposta sempre vai ser um número, certo? Para não esquecer, ó, nome, qualitativa, número, quantitativa. Agora, ordinal é um nome onde esses nomes ou essas características apresentam uma ordem. E o nominal é quando não tem ordem. Então, cor dos olhos não tem, não tem ordem. Ordinal, por exemplo, como a gente viu, né? Grau de instrução. Aí sim tem ordem entre as possíveis respostas. No caso da quantitativa, a discreta é quando o número é um número inteiro e a contínua é quando esse número pode ser decimal. Observem que eu estou falando que ele pode ser decimal, certo? Não quer dizer que obrigatoriamente seja decimal. Então, como eu falei, se eu estou falando de peso, eu posso fazer uma pesquisa que aconteça de ter pessoas que tenham pesos inteiros, mas o peso em si pode ser uma característica decimal. Então, vamos só fechar aqui, vendo essa parte aqui, ó, para a gente fixar essa parte de população, amostra e variáveis. Então, uma academia de ginástica tem 500 alunos. Seus proprietários resolveram realizar uma pesquisa com 50 de seus alunos para identificar as modalidades esportivas preferidas, os períodos, manhã, tarde e noite, mais utilizados, e a massa muscular em quilos adquirido pelos alunos após um ano de exercícios, certo? Então, tem uma academia grande, que tem 500 alunos, vou fazer uma pesquisa, não vou falar com todos eles, vou escolher 50 alunos e vou pesquisar, vou perguntar, o que mais tu gosta de fazer, qual a modalidade de esporte que tu faz, que tu prefere na academia? Qual o horário preferido de treino? E quantos quilos você já perdeu de massa muscular? Ou quantos quilos adquiriu, né? Na verdade, massa muscular é bom. Então, é bom que a gente ganhe massa muscular e perca gordura. Bom, então a pergunta é, nessa situação aqui, em questão, qual é a população? Qual é a população para essa pesquisa? Vamos lembrar?
A população tem que ser sempre todos os usuários da academia, todo mundo, público completo, que são 500 alunos. Então, população são os 500 alunos dessa academia. E a amostra? Eu vou fazer a pesquisa com todos eles? Negativo. Vou entrevistar somente 50 alunos. Então, a amostra são os 50 alunos entrevistados, certo? População é o todo e a amostra é uma parte que a gente vai pegar para fazer a pesquisa. E quais são as variáveis? O quê? Quando a gente fala em variável, a gente tem que pensar assim, ó. O que eu quero saber? O que eu estou pesquisando? Certo? Então, o que eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando modalidade esportiva preferida, o período preferido, mais utilizado, né? E a massa muscular adquirida. Então, aqui a gente tem modalidade. Depois da modalidade é o quê? O período que se pratica a atividade física e a massa muscular. Massa muscular adquirida, certo? Agora vamos classificar essas variáveis. Modalidade é um tipo de variável qualitativa ou quantitativa. Vamos lembrar. Qualitativa é se for um nome. Quantitativa é se for um número. Então, modalidade vai ser, eu prefiro musculação. Eu prefiro as aulas de jump. Eu prefiro as aulas de funcional. Então, modalidade vai ser uma variável qualitativa. Opa, botei quati. Momento. Qualitativa. Qualitativa, mas é uma qualitativa nominal ou ordinal. Vou voltar aqui, ó. Ordinal ou nominal. Tem ordem, se é musculação vem primeiro, funcional vem depois, crossfit vem terceiro. Não, né? Não tem ordem entre as modalidades de academia. Então, ela é uma qualitativa nominal. Certo? Então, qualitativa nominal. Agora, o período. O período, até aqui já dá uma ideia, ó. Período é se eu prefiro manhã, tarde ou noite. Resposta é também um nome. Portanto, ela também é qualitativa. Botei de novo o L. Qualitativa. Oh, Jesus, que bagunça. Peraí, gente. Deixa eu organizar aqui. Qualitativa nominal. E aqui é qualitativa nominal de novo. Ordinal, né? Por que ordinal? Porque eu sei que manhã vem primeiro, tarde vem depois e por último vem noite. Então, existe uma ordem entre esses termos. Por isso é ordinal. E o último, massa muscular. Quantos quilos em massa muscular essa pessoa ganhou? Se eu já tenho uma noção que quilo vai me dar como resposta um número, então isso aqui vai ser quantitativa. Quantitativa. Só que esse quilo em massa muscular vai ser sempre um número inteiro? Não. Uma pessoa pode ganhar 1,5 kg, outra pessoa pode ganhar 2,3 kg, outra pode ganhar 0,3, né? Então, é uma variável quantitativa. Vamos voltar cá para ver? Ó, quando pode ser decimal, ela é o quê? Contínua. Então, quantitativa contínua. Certo? Espero que tenha ficado bem claro essa parte para vocês de variável, né? Qualitativa, quantitativa, qualitativa quando é o nome, quantitativa quando é o número, e a diferença da nominal, ordinal
e da contínua e discreta, certo, pessoal? Então, veja só, tinha mais coisa, mas para a aula não ficar muito longa, eu vou parar por aqui e a gente deixa para a próxima aula a parte de tabelas de frequências, de interpretação de algumas coisas, né? Tabela, frequência absoluta, frequência relativa, isso a gente vai deixar para a próxima aula. Então, fico por aqui, encerro a aula e na próxima semana a gente se encontra novamente.